Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Leia a Bíblia Comigo. Já passa a mão no seu marca-texto, na sua Bíblia, seu bloco de anotação e vem comigo. Hoje nós vamos ler o capítulo mais longo de Gênesis. Gente, senta que literalmente lá vem história. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Deus, pela tua palavra, pela revelação da tua palavra através do teu Espírito Santo. Pai, que o teu Espírito Santo nos fale hoje, nos ensine aquilo que cada um precisa aprender a despeito de mim mesma, Senhor, que eu seja apenas, ó Deus, um canal daquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos continuar aqui. Hoje a gente vai falar de casamento. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era responsável por tudo quanto ele tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho. Bom, gente, esse capítulo, ele está cheio de camadas, então vamos começar aqui. Lembra que quando Deus prometeu um filho para Abraão, prometeu que ele ia ser abençoado, ele falou assim: mas Senhor, o que o Senhor vai me dar se eu não tenho um filho, se a pessoa que vai herdar tudo da minha casa é o meu servo Eliezer, que era o servo mais antigo dele, a quem ele mais confiava. Então aqui a gente supõe que é ainda este servo, o mesmo servo que ele falou lá, o Eliezer, né? Porque é o responsável por tudo quanto ele tinha. Se naquela época era o servo que iria herdar tudo dele, ou seja, era um servo em quem ele confiava, né? E aqui também ele está confiando o próprio casamento do filho. E aí ele fala aqui: põe a mão debaixo da minha coxa. Gente, põe a mão debaixo da minha coxa é um eufemismo para dizer põe a mão nas minhas partes íntimas e jure. Por quê? Porque ali era o local da circuncisão, o lugar da promessa, o lugar da aliança. Então ele estava jurando pela própria descendência. Isso era muito sério. E por que ele falou para não pegar uma filha entre os cananeus? Porque ele estava ali naquela terra, a terra não era dele toda ainda, ele só tinha o campo que ele comprou. Lembra que ele comprou o campo mais a caverna para poder sepultar a Sara. Então a única propriedade dele era aquela caverna e casamentos, aquele campo com a caverna. E casamentos, eles não eram só casamentos, eles eram alianças inclusive políticas. Né? Então, se ele fizesse o filho dele casar com alguém daquela região, cananeu, ele ia trazer para dentro do pacto, para dentro da aliança dele com Deus, alguém de fora. Então ele não podia fazer isso. Ele queria manter a aliança e a promessa de Deus dentro da família dele, que foi quem Deus falou que ia abençoar. O servo lhe perguntou: e se essa mulher não quiser vir comigo a essa terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal e me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra. Enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, que a gente já sabe onde é, o seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Gente, aqui a gente vê mais uma camada, né? Não olhar para trás, não retroceder, não voltar. Se Deus tinha feito uma promessa que era dali para frente, por que ele ia pegar justamente o filho que nasceu dessa promessa e devolver lá para o passado? Não, Abraão foi muito sábio. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor
tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, presta atenção aqui que tem uma pegadinha. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para o seu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Só uma curiosidade, gente. Aqui ele fala que ele partiu e no mesmo versículo fala que ele chegou ao entardecer. Mas esse trajeto eram mais ou menos 800 quilômetros, tá? A camelo. Ele não chegou no mesmo dia, não. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até saciá-los. Gente, vamos aqui. Como o servo disse, ele não pediu a Rebeca para que ela desse água aos camelos. Ele só pediu água para ele. Mas ela atendeu ao que ele tinha orado. Sem ele pedir, ela ofereceu água para os camelos. Então agora vamos aqui. Ele saiu com 10 camelos, né? Cada camelo, depois de uma viagem dessa, pode tomar até 100 litros d'água. Cada camelo. E ela pegou e falou assim: eu vou dar água para eles até saciá-los. Gente, imagina o trabalhão que Rebeca teve. Não foi pegar um cântaro, que também devia ser pesado, né? Porque era de barro e tudo mais a água. Não foi só isso que ela fez. Ela resolveu ir lá no poço, baixa cântaro, sobe cântaro, baixa cântaro, sobe cântaro. Dá para fazer até um trava-língua, né? Baixa cântaro, sobe cântaro, baixa cântaro. Para quê? Para dar água e matar a sede de 10 camelos. Dava uns 1000 litros d'água. Era uma caixa d'água gigante. O que a gente vê aqui? A disposição do coração de Rebeca em servir. Ela sabia quem era ele, ela sabia que ela ia fazer parte da genealogia de Jesus ali, ela sabia que ele estava indo buscar uma noiva para o tio dela, que era um cara riquíssimo e que o marido dela ia herdar tudo. Não, ela não sabia nada disso. Ela era naturalmente servil, hospitaleira. Ela gostava de servir, esse era o coração dela, ok? Então a gente já tira uma lição, né? Quando a gente está fazendo a obra, quando a gente está trabalhando, a bênção nos encontra. A própria palavra fala, né, que as bênçãos, elas nos perseguem, né? E esse versículo da Bíblia, só um parêntese aqui, esse versículo da Bíblia que diz que as bênçãos do Senhor nos perseguem, não é que elas vão atrás da gente assim morosamente, não. Esse versículo, ele quer dizer como um inimigo em guerra, sabe? O inimigo está correndo atrás de você para te alcançar de qualquer forma. É assim que a bênção nos persegue. E ela nos encontra quando a gente está servindo. Rebeca estava no dia a dia dela. Ela resolveu servir e ali a bênção a encontrou. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro do bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas,
e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para que eu e meus companheiros para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, filha de Milca. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela, e acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Gente, Labão já estava aqui meio que mostrando o coração dele, né? Lá na frente a gente vai ver o trato dele com Jacó e tudo mais. Mas aqui, o que foi que chamou a atenção de Labão? O ouro, os braceletes. Assim, o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Gente, só um parênteses aqui. Rebeca também não sabia que ela ia ganhar joias, né? E essas joias, elas também têm um significado, né? O bracelete era como se ela estivesse aceitando as crenças do Senhor daquele servo. É muito sério isso. Disse Labão: então fale. E ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito, ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei a meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele está contando toda a história que a gente leu. E respondeu: o Senhor a quem tenho servido enviará o seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família do meu pai. Gente, de novo aqui, Abraão está expressando a mesma fé que ele teve quando foi sacrificar Isaac. Do mesmo jeito que ele falou: nós vamos lá, vamos adorar e vamos voltar. Ele está falando aqui com o servo: pode ir, que ela não vai dizer não, porque Deus mesmo vai prover. Porque aquele que faz aliança, ele é poderoso para prover. E a gente volta lá naquele início, quando só Deus passou pelo meio dos animais cortados, garantindo que ele é o sustentador da aliança. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja esta que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca com o cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. E aqui a gente tem um outro parêntese, né? Antes de acabar de orar em seu coração, surgiu Rebeca, porque Deus sabe do que a gente precisa muito antes do que a gente precisa. A gente precisa verbalizar, porque o ato de verbalizar já nos trata, já expressa a nossa fé de que Deus vai nos conceder. Mas ele já sabe de todas as coisas, e ele já tinha providenciado a resposta para esse servo, assim como Abraão tinha profetizado, tinha orado.
Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água aos seus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Depois eu perguntei: de quem você é filha? Ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho nela a neta dos irmãos, a neta do irmão do meu senhor. Para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixem a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Provavelmente eles queriam ter aquele tempo de preparo da noiva, antes deles irem. Mas ele disse: não me detenham. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Eu acho isso aqui muito interessante, porque muita gente fala que a Bíblia é misógina, que a Bíblia é machista. Muito pelo contrário, as mulheres sempre tiveram um papel muito importante na Bíblia. E aqui, Rebeca pôde escolher se ela queria ou não ir com aquele homem. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que a acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beer-lahai-roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Gente, são muitas camadas, Vamos começar lá pelo servo. A gente pode tomar, a imagem do servo como a imagem do Espírito Santo, a imagem de Abraão como pai, O Isaque como filho e Rebeca como a igreja, como a noiva, que Jesus vai vir buscar. Mas a gente pode também trazer para uma esfera muito mais do nosso dia a dia, digamos assim. Se coloque no lugar desse servo, que Abraão ia dar tudo para ele. Ele ia ser o herdeiro de um homem riquíssimo. Aí nasce Isaque. Você acha que ele ficou feliz? Você acha que ele ficou triste? Pelo que a gente está vendo aqui, esse servo, ele pode até ter ficado um pouco decepcionado, porque somos humanos, Mas esse servo aqui, pelo que a gente lê, ele continuou leal
a Abraão, que era o senhor dele, a ponto de Abraão confiar que esse servo ia trazer uma mulher escolhida por Deus para Isaac, que ele não ia sabotar a missão. Gente, olha que coisa linda, que coração maravilhoso. Sabe, às vezes a gente está no trabalho, e a gente trabalha, e outra pessoa recebe aquela promoção que você queria. Você continua trabalhando com o mesmo afinco para o seu chefe, para o seu patrão? Né? Isso é um coração humilde, um coração que se mantém íntegro, não por causa do que as pessoas fazem, mas por quem ele é. Isso é muito importante hoje, né? Isso é muito profundo na nossa vida, porque a gente passa por tantas situações, né? Situações injustas até, situações que nos decepcionam, mas essas situações é que mostram o nosso coração, é que mostram quem a gente é de verdade. Outro ponto é Rebeca. Rebeca se submeteu, Rebeca tomou uma atitude, Rebeca escolheu dizer sim, e ela bancou essa escolha dela, ela foi imediatamente, ela não negociou, né? Aquilo que Deus estava apresentando para ela, ela simplesmente disse sim, sem negociar, e foi, né? Isaac também, porque Isaac, ele estava orando, então ele estava dirigindo os pensamentos e o coração dele a Deus, ele não estava distante de Deus. Logo, a promessa se cumpriu também na vida de Isaac. Ele era o filho da promessa, ele podia ter estragado tudo. E se ele não quer esperar, porque ele já casou bem velho, tá? E se ele não quisesse esperar e fosse lá com o povo cananeu, ele estava vivendo ali mesmo, tinha muita mulher por ali, né? Para um homem, né, não ter um relacionamento assim, imagina, ele era rico, era filho de um homem muito importante ali, com certeza ele era cobiçado ali naquela região, mas ele esperou o cumprimento da promessa do Senhor na vida dele. E quantas vezes a gente não consegue esperar e quer dar o nosso jeitinho, né? E o nosso jeitinho sempre consegue estragar tudo. Bom, esse texto ainda tem muitas outras camadas que eu tenho certeza que o Espírito Santo quer revelar ao seu coração. Então não fique aqui só nesse vídeo. Pega a sua Bíblia, vai ler, ora, que Deus vai revelar coisas novas ao seu coração, coisas que nem passaram aqui pela minha mente, que Deus não revelou para mim, mas vai revelar para você, se você se debruçar, se você se aproximar da palavra. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, de compartilhar esse vídeo, e a gente se vê amanhã.